a paz de Jesus. Que essa paz de Jesus esteja com você em seu coração, em tua casa, com tua família, e que todos os lugares onde você for, onde você estiver, que as pessoas possam sentir em você essa paz de Jesus, amém? Que bom podemos estarmos juntos novamente para falarmos das coisas de Deus. Hoje, dando continuidade a esse assunto que estamos tratando sobre o anticristo, de forma que a gente possa reconhecer e identificar exatamente quem é o anticristo, vamos falar daquele que vai apresentar o anticristo para Israel. Como sabemos, Israel está esperando um Messias, porque não acredita e não acreditou naquele tempo que Jesus de Nazaré era o Messias enviado por Deus. E muito mais que um profeta, né? O Filho de Deus. Israel não conseguiu, por causa de uma cegueira espiritual, por causa de uma dureza do coração, reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. Mas você percebe que para que Jesus se apresentasse, antes veio uma pessoa preparando este caminho, que foi João Batista, até o momento em que Jesus ele aparece e João aponta para ele dizendo assim: eis o Cordeiro de Deus. Percebe? Então assim, foi ali com João Batista que Jesus já conseguiu seus primeiros discípulos, que lhe dá início ao seu ministério. Então João Batista preparou, deixou pronto com o seu trabalho de anunciar a palavra de Deus, né? O último dos profetas, até que fosse inaugurado, digamos assim, os trabalhos de Jesus para que houvesse uma nova aliança. Por isso que Jesus vai falar sobre João Batista, né? Entre os nascidos de mulher, não houve um que fosse maior que João Batista. E aí o que acontece? O maligno, ele vai fazer exatamente a mesma coisa. Ou seja, para que o anticristo se apresente para Israel, ele enviará um falso profeta. Sim. E assim, os judeus, para que a gente possa compreender bem essa revelação, eles têm alguns sinais para reconhecer o Messias que eles estão esperando. Os profetas dizem o seguinte, que antes do grande dia do Senhor, o profeta Elias deveria retornar. Este era o sinal de que o Messias estaria para se apresentar. E aí, se você lembrar bem, você vai ver que os judeus enviaram até João alguns representantes deles, e eles chegam para João Batista e perguntam assim: você é um profeta? Ele fala assim: não sou. Ele perguntam: então você é Elias? Ele responde que não é. Então você é o Cristo? Não sou, ele responde. Aí eles ficam intrigados, eles perguntam: mas quem que você é então? João Batista responde que ele era uma voz que clamava no deserto: endireitai o caminho do Senhor. Então, os judeus, com esta apresentação de João Batista, não conseguiram enxergar nele o profeta Elias. E é interessante a gente falar um pouco sobre isso, por quê? Porque quando o anjo do Senhor aparece a Zacarias para anunciar a gravidez de Isabel, de forma que viria João Batista, o anjo vai dizer assim, lá dentro do templo, ele vai dar o sinal de Elias. Ele converterá o coração dos pais para os filhos e dos filhos para os pais, conforme
o profeta Malaquias havia dito. Jesus, durante seu ministério, confirmou que João Batista era o Elias, que o povo judeu estava esperando. Mas o que acontece é que a pessoa do profeta Elias e a pessoa de João Batista são pessoas diferentes. João Batista não é a reencarnação ou o espírito do profeta que se encarnou na pessoa de João Batista. Algumas pessoas podem entender dessa forma, mas não é nada disso. Por isso que quando os judeus perguntam se ele é Elias, ele fala que ele não é. Mas João Batista veio com o espírito de Elias. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele veio com a mesma vocação. Ele veio com a mesma aparência, com a mesma intrepidez na sua pregação, no seu ministério. Olha, é interessante que João Batista, ele até a forma como ele se vestia era para lembrar o profeta Elias. Percebe? Então, de uma certa forma, nós temos que reconhecer que João Batista é aquela pessoa profetizada que viria preparar as pessoas, o povo judeu, para a chegada do Messias. Os judeus não reconheceram isso. Percebe? E o que acontece? Quando o anticristo vier, vai haver uma pessoa que vai se identificar com o profeta Elias para apresentar o anticristo como o Messias que Israel está esperando. Mas aí a gente pode pensar assim, mas da mesma forma que foi com João Batista, eles não vão reconhecer essa pessoa como o profeta Elias. Vão sim. É muito provável, eu diria assim, 99% de certeza, que este falso profeta vai se apresentar pessoalmente como o profeta Elias. É muito possível isso. Mas como os judeus vão reconhecer nele o profeta Elias que vai mostrar, apresentar, apontar o Messias que eles estão esperando? Para isso eu quero convidar você a trabalharmos um texto do livro do Apocalipse. Está no capítulo 13, nós vamos começar a ler do versículo 11. Para você que não me conhece, o meu nome é Emerson, os meus amigos me chamam de Cabeça, e para mim é uma alegria poder estar partilhando das coisas de Deus. Amém? Encontrou? Apocalipse, capítulo 13. Nós vamos começar ali do versículo 11, que vai nos dizer assim: Eu vi ainda outra fera sair da terra. Tinha 2 chifres como um cordeiro, mas falava como um dragão. Ele exerce todo o poder da primeira fera em sua presença. Ela faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira fera, cujo ferimento mortal ficou curado. Ela realiza grandes sinais a ponto de fazer descer fogo do céu sobre a terra, à vista de todos, com sinais que lhe foram concedidos fazer na presença da primeira fera. Ela engana os habitantes da terra, dizendo-lhes que lhe façam uma estátua da fera que foi ferida à espada e ficou com vida. Palavra do Senhor. Graças a Deus por esta palavra. Veja, vamos lá. Então, os profetas disseram que antes do Messias, o profeta Elias deveria retornar. Como você deve saber, o profeta Elias, ele
foi levado, arrebatado para o céu sem experimentar a morte. Ele foi em vida. Então, assim, na cabeça das pessoas está assim que, como ele não morreu, ele foi arrebatado pelo Senhor, ele deveria voltar. Mas como? Como as pessoas vão reconhecer que este falso profeta vai ser o Elias? Como que os judeus vão identificar isso? Se você ler a história do profeta Elias nas Sagradas Escrituras, você vai ver uma coisa muito interessante. É que houve um embate de Elias e para provar que o Deus de Israel era o único Deus verdadeiro, ele fez descer fogo do céu. Este é o sinal de Elias. Agora, vamos ler com atenção o que esta palavra está nos dizendo aqui. Vamos lá. Ele realiza grandes sinais, a ponto de fazer descer fogo do céu sobre a terra, à vista de todos. Percebe? Então, este falso profeta, com esses falsos sinais, para que eles servem? Servem para chamar a atenção para ele. Os judeus vão começar a olhar para este personagem e perceber que há algo diferente nele. E quando ele conseguir a atenção das autoridades, ele vai se apresentar como o profeta, como aquele que está preparando o caminho do Messias deles. E então o que vai acontecer? Prova que você é quem está dizendo ser. Qual é a prova maior que ele vai dar? Vai fazer descer fogo do céu à vista de todo mundo. Lembra que no vídeo passado nós falávamos que quando uma pessoa se apresenta fazendo milagres, expulsando o demônio, essas coisas, as pessoas ficam tão impressionadas que elas correm atrás dessas pessoas? Percebe isso? Então, muitas vezes nas nossas vidas, nós trocamos a verdade de Jesus Cristo por coisas impressionantes. E no mundo há muitas coisas impressionantes. Mas, o cabeça, se fogo que vai descer do céu é um fogo verdadeiro, como que vai ser isso? Eu não tenho como dizer se é um fogo verdadeiro. Pode ser que seja, pode ser que seja. Porque o maligno, ele é capaz de realizar coisas impressionantes. Veja, por exemplo, existem alguns fenômenos na natureza que não são da parte de Deus. Eles são coisas do maligno. Quer um exemplo? Veja, nos evangelhos tem um determinado momento que Jesus está numa barca dormindo. Talvez estivesse exausto de cansaço por causa do seu ministério de pregação. De tudo que ele realizava na evangelização. E aí, os apóstolos lá se veem lá dentro de um barco, um temporal se formou, a água entrando dentro do barco, eles iam se afundar. Chegou um momento que bateu o desespero. E como que ele consegue dormir? Aí vão lá, acordam ele e falam: mestre, nós vamos morrer. E aí Jesus vai lá e repreende aquela tempestade. E se faz uma grande bonança. De onde você acha que vem essa tempestade, esse temporal que se formou? Que você acha que o maligno queria? Acabar com a vida de Jesus. Toda a história que nós trabalhamos sobre o anticristo, ela tem essa temática, acabar com a vida de Jesus. Quando nós falamos dos anticristos que vieram, e
esses que vêm antes do anticristo que os judeus acolherão como seu Messias, desde lá do primeiro, lá com Nimrod, qual que era a intenção desses malditos aí? A intenção do maligno sempre foi acabar com a possibilidade do Messias vir ao mundo. Lembra que Deus colocou inimizade entre a descendência da mulher e a descendência da serpente? Nós trabalhamos um pouco disso. Veja, o que acontece? Por que esses povos sempre se levantaram para vir contra o povo de Deus? É porque se eles o matassem, pensa bem nisso, se eles o matassem, acabassem com a descendência, Jesus não poderia vir, porque a gente lendo a Sagrada Escritura, a gente vê que Jesus tem uma linhagem de descendência desde lá de Adão. Por que você acha que o maligno suscitou no coração do rei Herodes matar aquelas crianças de Belém? Ele queria acabar com a vida de Jesus. O maligno não aceita Jesus. E quando Jesus veio ao mundo, que aconteceu essa tragédia que Herodes fez, e não parou por aí. Quando Jesus se manifesta, quem que vai lá tentar Jesus no deserto? É o próprio diabo. Querendo acabar com a vida de Jesus. Olha, pode pular daqui lá para baixo, ó. Porque está escrito, olha, o maligno usando a palavra de Deus para tentar Nosso Senhor. Aos teus anos foi dado ordem que nenhuma pedra machuque o teu pé, pode pular. Vai ser impressionante. O povo lá embaixo lá vai acolher você como Messias, porque vai ser uma coisa impressionante. Quantas pessoas veem coisas impressionantes e abandonam a fé? Percebe o que o maligno tem feito durante toda a história do povo de Deus? Como que Israel sempre foi perseguido, sempre foi apertado para que a raça de Israel fosse exterminada? Lembra que eu dei um sinal do fim dos tempos no vídeo passado, que um dos grandes sinais do fim, da proximidade da volta do Senhor, era o retorno de Israel à sua terra? Eu vi essa semana, que Israel está comemorando aí 75 anos da criação do Estado de Israel. E eu vou dizer uma coisa para você. Isso é profético, porque está escrito: pode uma nação nascer em um único dia? Pode um povo surgir num único dia? Eu, Senhor, o farei. É mais ou menos isso. Eu vou colocar aí essa profecia para que depois você confira, mas ela estava se referindo em quem? Ao povo de Israel, porque o povo judeu estava espalhado pelo mundo inteiro. Eles não tinham mais a nação, aquela terra que que Deus tinha dado a Abraão e a sua herança, não pertenciam mais ao povo de Israel. Mas aí a providência divina, o que aconteceu? Deus congregou novamente Israel e fez surgir a nação novamente. Por isso aqueles povos vizinhos odeiam os judeus. Percebe como que quando o anticristo vier, vai fazer com que os judeus e os árabes se unam num único povo? Vai ser uma coisa espantosa, que aos olhos do mundo, qualquer um fala assim, é impensável uma coisa dessa. Mas isso vai acontecer por causa de quê? Por causa do poder do maligno. E quem vai estar dando essa viabilidade é o maligno. Através de quem? Através desse falso profeta. A segunda fera do Apocalipse, ou a segunda besta, essa que surge da terra. O que significa surgir da terra? Quer dizer, da terra de Israel. Percebe? A primeira besta surge do mar. O que é o mar? São multidões de povos. Algumas pessoas, quando olham para Israel, eu já vi pessoas fazendo essa reflexão. Diz que surge do mar porque diz que a besta,
o poder que vai se levantar no mundo vai vir lá do mar Mediterrâneo, aquele negócio todo. Até no próprio Apocalipse está dizendo que este mar são multidões de povos. Olha que falta de atenção com as Sagradas Escrituras. A besta que se levanta do mar, o mar, representam os diversos povos que estão ao redor de Israel. E o anticristo vai juntar tudo. Vai juntar os filhos de Abraão, os descendentes de Isaac e os descendentes de Ismael. Esta união desses povos, todos eles judeus e árabes, é o que formarão a besta, a fera. Mas a fera não é o anticristo? Perceba que a fera é o poder que virá, daquele tão grande como foi lá na época do profeta Daniel. Lembra que Daniel foi falando dos animais que surgiam, que seriam reinos que se levantariam no mundo? Lembra disso? Leia o livro do profeta Daniel. E aí o que acontece? Quando você lê a descrição dessa besta, ela tem uma parte de cada um desses animais. É para dizer o seguinte, que o império que o anticristo vai levantar, ele sozinho vai ser tão poderoso quanto os impérios que vieram nos tempos antigos. O Império Babilônico, o Império Medo-Persa, o Império Grego e o Império Romano. Percebe isso? Então, o trabalho desse falso profeta será o quê? Apresentar o anticristo para o povo judeu. E os judeus vão acolher. Lembra que nós refletimos que para ser judeu não é necessário nascer dentro de Israel, você só precisa ter uma descendência judaica. E aí, para dar sinal como que fosse divino, ele vai fazer fogo descer do céu. Meu Pai do céu, será que esse fogo será real? Com as tecnologias que nós temos hoje? Eu convido você a fazer uma pesquisa, por exemplo, sobre o projeto Blue Beam. Imagens feitas com tamanho e perfeição no céu, com som. A pessoa vê aquelas imagens e ela não tem como distinguir de uma coisa real ou falsa. Não tem, de tamanha perfeição. Eu vi, tem um vídeo, depois eu vou achar esse vídeo, vou colocar na descrição para você dar uma olhada. Numa escola, tem umas crianças lá numa quadra, e existe, na época, estava se lançando o projeto de 7D, né? Nós temos as imagens projetadas em 3D, agora tem 7D. E aí, 7 dimensões. Aí o que acontece? De repente sai uma baleia do meio daquela quadra lá, com som, com imagem, você olha, aquilo parece real. Por isso que eu digo, será que o fogo, porque são sinais enganadores, mentirosos, que o falso profeta e que o anticristo mostrarão para o mundo. Será que este fogo será verdadeiro? Eu não sei dizer. Pode ser que sim, e se for um fogo real, ele virá pelo poder de Satanás, pelo poder do maligno. E se for uma imagem mentirosa, será dessas tecnologias que estão saindo. Mas o que vai acontecer? Qual é a principal coisa que nós temos que perceber aí? É que as pessoas serão enganadas. E aí, ele vai mostrar, não Jesus para os judeus, mas o anticristo. E os judeus finalmente chegou o nosso Messias. Olha o que ele está fazendo. Olha as obras que ele está realizando. Ele é o Messias que nós esperávamos. Ele trouxe paz com os nossos vizinhos. Ele formou um grande império, uma grande nação. Olha, vamos pegar este indivíduo. Ele conseguiu trazer paz no Oriente Médio. Vamos colocar ele como líder das nações do mundo. Vamos ouvir o que este homem tem a dizer e vamos realizar.
tudo que ele disser, porque ele é incrível. Mas e aqueles que não aceitarem a sua palavra? Persiga. Vamos perseguir. A perseguição vai ser para todos. Então, que este vídeo ajude você a compreender que a vinda do anticristo será preparada pelo falso profeta. E que os judeus vão ouvir e acolher o anticristo, porque o falso profeta vai dar sinais incríveis de que o que ele está fazendo, do que ele está falando, vem da parte de Deus. E para confirmar com veracidade, vai fazer esse sinal incrível, descer fogo do céu, como fez o profeta Elias. E aí os judeus vão entender, nossa, é ele, o Elias, que está nas escrituras, que foi profetizado que retornaria. Olha o sinal dele, fazer descer fogo do céu. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos para que nós possamos enxergar as coisas espirituais, tanto do bem quanto do mal. Que a gente possa discernir entre o bem e o mal. O grande problema do mal é que as pessoas, a maioria delas que praticam o mal, acham que estão fazendo o bem. É muito triste isso. Lembra que nós falamos no outro vídeo que vai chegar um momento que todo aquele que tirar uma vida achará a ocasião de dar glórias a Deus? Será no tempo da grande tribulação. Nós ainda vamos trabalhar sobre isso. Mas que por enquanto fique este sinal para você que antes do anticristo, o maligno vai enviar o falso profeta, que vai preparar os judeus para a chegada do anticristo com falsos sinais e vai arrematar com este fogo descendo do céu, identificando o falso profeta como se fosse Elias. E aí os judeus vão reconhecer, vão entender que as escrituras se cumpriram. Que os nossos olhos possam estar bem abertos, que a nossa fé possa estar fortalecida no Senhor, para que nós não sejamos enganados pela serpente, por este maligno, por esse Satanás, e que nós possamos mostrar para o mundo que Jesus Cristo é o Senhor. Amém? E que essas palavras possam trazer fé ao seu coração. Deus abençoe. E até a próxima, se Deus quiser.